Olá pessoal de Maracaju, prazer em estar aqui falando com vocês. Meu nome é Ronaldo Borges da Fonseca, eu sou economista, sou consultor de valores imobiliários, também credenciado pela CVM, e sou um dos colaboradores, um dos consultores da Uniprev, né, a Universidade Previdenciária, esse projeto aí capitaneado conjuntamente com o Tiago. E nós vamos então passar a fazer isso com mais regularidade, esses encontros, né, usando os recursos de vídeo para levar nossas expectativas, nossas motivações, enfim, os riscos e a abordagem de todo o ambiente macroeconômico, tanto nacional quanto internacional, para ajudar vocês na decisão de investimentos de vocês também. A ideia sempre é ir fazendo essa análise da conjuntura e encaixando aí na carteira de vocês, sempre visando, né, a melhor rentabilidade e que ela de preferência seja aí no mínimo igual ou superior à meta atuarial de vocês, né? Então a gente fez aí uma análise profunda aí da carteira de vocês. Eu e o Tiago, a gente tem discutido bastante com relação a isso, e como vocês também estão próximos da carteira, né, vamos lá dar uma olhada como é que está esse cenário. A gente aí está praticamente acabando o semestre, né? Então a gente já tem uma perspectiva. O que eu posso dizer para vocês é que a carteira de vocês está super normal e está adequada ao que aconteceu no mercado. E o que aconteceu no mercado, né, a nível de rentabilidade, de retorno das aplicações financeiras como um todo? Claramente a gente teve dois períodos, né? Vou esticar aí um pouco o ano, vou falar desse semestre, né? Dado que a gente já está em junho, né? O mês que encerra o primeiro semestre. O primeiro trimestre havia um otimismo maior por conta dos investidores, dos agentes de mercado, das instituições e das perspectivas, né, dos cálculos e das expectativas de retorno dos investimentos e dos grandes números. Isso foi muito influenciado porque o final de 2017 foi um ano de aceleração, de crescimento, de consolidação, de redução da taxa de juros, de fechamento do ano com uma inflação bem baixa, né? A inflação ficou abaixo do piso da meta. O IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil, ficou em 2,95. Então foi um ambiente assim de euforia, né? E aí, virada do ano, início do ano, né? Todo mundo também sabia que ia ser um ano difícil, né? Que teriam volatilidades. Isso está presente no cenário prospectivo que foi anunciado e de uma maneira geral consenso para 2018. Mas ainda o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, as expectativas eram muito mais positivas, né? Então a gente teve aí o atingimento da meta atuarial por parte de vocês, né? No conjunto da carteira de vocês no primeiro trimestre. Vocês tiveram uma rentabilidade global da carteira de aproximadamente 4,17% em 3 meses, contra uma meta atuarial de NPC mais 6 de 1,91%. Quer dizer, vocês tiveram aí um superávit de aproximadamente 2,2 pontos percentuais acima da meta. Quer dizer, bem bacana, uma gordura legal de rentabilidade. Houve uma boa contribuição do índice Bovespa, né? A bolsa como um todo subiu 11, quase 12% no primeiro trimestre, então puxou essa rentabilidade global aí da carteira de vocês, dado que, deixa eu só confirmar aqui, só um instante pessoal, vocês têm o percentual em renda variável de aproximadamente 15% do patrimônio. Então isso foi beneficiado, né, com esse retorno da Bolsa e desse aspecto todo, e de toda a conjuntura de inflação sob controle e tudo mais. Nos meses de março,
já no finalzinho de março, mas abril e maio foram meses de rentabilidade, de retornos bastante insatisfatórios, e essa gordura que a gente mencionou que vocês tinham no primeiro trimestre, ela foi praticamente tragada e virou um déficit aí de aproximadamente 0,60 pontos percentuais, né? Quer dizer, a meta até final de maio, né, que é o dado fechado, né? A gente sempre trabalha com meses fechados. Até o final de maio a meta atuarial estava em 3,34 e vocês com 2,69 de rentabilidade global. Então, o que aconteceu? Poxa, a gente estava com superávit e virou um déficit atuarial, a gente ficou abaixo. Foi, mas como eu iniciei esse vídeo com vocês, isso aconteceu com o mercado como um todo, né? Vamos lembrar que vocês são cotistas de fundos de investimentos, que a gestão é feita por outras instituições financeiras, e foram eles que trouxeram essa rentabilidade insatisfatória para vocês, porque o mercado meio que virou a mão, vamos dizer assim, né? A partir de abril e maio as expectativas deram uma revertida, né? A gente teve aí dois movimentos que propiciaram isso e que trouxeram mais incertezas, as certezas que a gente tinha no primeiro trimestre. Quais foram esses principais eventos? O principal evento, pessoal, que a gente pode elencar aqui, foi de fora, uma coisa até que a gente chama, né, de risco de mercado externo. É aquele risco que pode afetar os nossos investimentos, o nosso ambiente de investimento, mas são por conta de ações, de decisões geopolíticas, estratégicas ou políticas econômicas de países influentes que trazem uma influência de uma maneira geral para os mercados e trouxeram para o Brasil também, que foi a elevação dos juros na economia americana. Lembrando que nos Estados Unidos eles adotam uma política monetária igual à nossa, política de meta de inflação. É definida uma meta e o Banco Central lá calibra os juros para que aquela meta seja atingida ao longo do ano. Igualzinho é aqui no Brasil através do Copom e da definição da meta de inflação do IPCA pelo Conselho Monetário Nacional. O que acontece? O título americano, o título público, o equivalente à nossa NTNB, LTN, emitido pelo Tesouro Americano, é considerado o ativo mais seguro do mundo. Então, quando ele paga mais rentabilidade, que foi o que aconteceu, né, há uma elevação dos juros nos Estados Unidos para conter um potencial de inflação que eles estão. Então, essa melhora da rentabilidade do ativo mais seguro do mundo, ele suga, ele atrai investimentos do mundo todo, principalmente daqueles investidores que têm investimentos espalhados pelo mundo, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem muito investidor estrangeiro que tem recursos aqui. Como o ativo mais seguro passou a pagar mais, uma atitude foi o quê? Foi tirar dinheiro de onde tem mais risco para migrar para aquele ativo que tem menos risco e está pagando mais. Então houve um movimento de saída de recursos do Brasil e de outros países emergentes, mas o nosso foco é no Brasil, bastante significativo, né? Só em abril os investidores estrangeiros tiraram quase 6 bilhões de dólares, o equivalente a 18 bilhões de reais das bolsas brasileiras, ou para migrar para outros ativos de renda fixa aqui no Brasil, mas um grande movimento indo para fora na busca dessa rentabilidade do título americano. Então isso, óbvio, né, gerou um movimento de venda mais acelerado de ações. Os investidores estrangeiros compram ações de mais liquidez, ações que têm uma presença maior nos índices, principalmente no índice Bovespa. Então houve uma pressão vendedora desse índice e os preços caíram, né, por conta da queda do preço dos ativos. Mas por um movimento, isso que é importante, né, a gente passar para vocês, né? O nosso trabalho aqui na universidade é exatamente transmitir esse conhecimento de vocês, de a gente olhar um pouquinho além desse movimento. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: bom, então essa saída, né, essa queda do índice Bovespa em parte foi explicada
pela saída de investidores que venderam uma quantidade maior de ações. É verdade. Ou seja, é uma ação, é uma atitude, é um reflexo, é um resultado negativo, mas que não está ligado exatamente à estrutura, às razões internas do próprio ativo. Então isso que é importante, quer dizer, ele não perdeu qualidade, ele perdeu o investidor que foi buscar espertamente uma outra alternativa mais rentável naquele momento. Então a qualidade do ativo não caiu, a perspectiva dele a gente vai ver daqui a pouco, mas o ativo continua com qualidade e ele está com menor preço. Então, opa, já é uma coisa que a gente deve guardar e pensar como uma possibilidade de alternativa de investimentos que vai estar aí presente na nossa conclusão desse bate-papo. O outro movimento também, houve uma perda de qualidade, né, de algumas projeções de resultado que estavam, né, super avaliadas, que foram questionadas a partir desse momento. Uma questão também reforçada pela greve dos caminhoneiros, né? A gente pode falar isso desse evento que aconteceu, que, né, afetou o país como um todo também, e aonde o governo foi chamado a dar algumas posições e trazer algumas soluções que aumentaram aí as incertezas e os riscos da própria saúde fiscal do governo, que aliás é o grande problema do Brasil hoje em termos macroeconômicos, é o desequilíbrio das contas públicas. E ao longo de abril e maio houve uma deterioração dessa situação, e tanto que também houve uma ação, né, nesse conjunto todo interna do Banco Central que estopou, né, que parou a sequência de reduções da taxa Selic através das reuniões do Copom, né, depois de 12 quedas consecutivas em 12 reuniões passadas. O Banco Central achou que estava legal manter os juros em 6,5%. O mercado contava com mais uma queda de 0,25%, e isso trouxe, né, então, uma surpresa, somada a essa questão americana também, essa maior percepção de risco dos investidores estrangeiros pelos ativos brasileiros, a greve dos caminhoneiros, a proximidade do momento eleitoral no Brasil, né, mais candidatos se posicionando, outros saindo, mas também o mercado como um todo não vê nenhum ainda, pelo menos dos que estão um pouco mais cotados, com uma substância econômica, uma proposta ou um início de proposta que possa trazer tranquilidade e um melhor equacionamento das contas públicas. Então esse caldeirão todo deu uma revertida nas expectativas do mercado, né? O mercado, então, pelo lado da renda variável, houve uma queda dos índices calculados pela B3, né, pela Bolsa Brasileira, e nós tivemos um aumento também de demanda por juros, dado essa maior percepção de risco desse grande participante do mercado chamado governo, né, Tesouro Nacional. Então houve um aumento da demanda por mais juros compensatórios desse risco que está envolvido. E então essa elevação dos juros, principalmente os juros futuros, né, que é o que mais importa para o mercado, né, muito mais se olha para o juro futuro praticado nos mercados futuros do que o juro atual mesmo, né? Você utiliza para as contas, como os investimentos vão se dar no futuro, né? Você faz um investimento hoje, mas ele vai para o futuro, é importante olhar os juros futuros. Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais especificamente desses juros futuros, mas esses juros futuros aumentou. Quando esses juros aumenta, o preço dos ativos, dos títulos públicos, principalmente, o que mais nos interessa pela composição da carteira de vocês, o preço desses ativos cai, exatamente para proporcionar essa maior demanda de juros, né? Quanto mais barato eu comprar um título, mais chance eu tenho de ganhar quando eu for vender esse título.
Então, sempre que a demanda de juros dos investidores sobe, o preço dos ativos cai. Pela marcação a mercado, né, esses preços menores, eles aparecem, eles são refletidos nas cotas dos fundos de investimentos que vocês têm, e aí essas cotas sofrem uma desvalorização. Quando a gente faz o cálculo da carteira, tem uma rentabilidade negativa. Importante, pessoal, que pode parecer uma coisa básica, um verbo básico. Não vamos dizer que é perda, né? Foi uma desvalorização, ninguém perdeu nada e nem a nossa intenção aqui é exatamente proteger vocês de perda. Já falando nisso, já pegando esse gancho, vamos falar o que a gente acha da carteira de vocês, de como ela deve se posicionar aí para esse segundo semestre, aonde essas volatilidades, né, essas alterações de preço dos ativos, elas vão continuar estando presentes. Aliás, é um bom momento, né, como eu dizia no início, mais do que eu ficar falando aqui, são vocês aprenderem que o mercado tem essas volatilidades. É o que a gente aprende como risco de mercado, né? Risco de mercado é o risco da oscilação do preço de qualquer ativo no mercado em que ele é negociado, né? Os preços não se comportam de forma linear, eles se alteram. Isso é o risco de mercado. E o que eu preciso dizer para vocês é que vocês entenderem que ele existe e que ele vai continuar se repetindo para cima e para baixo em 2019, 2020, 2030, enfim, durante a vida toda aí do Instituto de Previdência, do Previmar. Então é bom saber e transmitir para os outros que não é incompetência da gestão, não foi incompetência dos gestores dos fundos que prestam serviço para vocês, mas estão simplesmente uma volatilidade, uma virada de mão, né, vamos dizer assim, do mercado em função de toda essa situação, né? Resumindo, né, a elevação dos juros americanos, a interrupção do processo de redução dos juros aqui no Brasil e a desarrumação das contas públicas, concessão de benefícios, o governo abrindo mão de algumas receitas, principalmente em toda essa questão do combustível que ficou evidente aí na greve dos caminhoneiros. Então, como é que a gente deve se posicionar? Então, vocês tiveram fundos, né? Vou pegar aqui a carteira de vocês, né? Então, vocês puderem aí acompanhar também com os números, né? E com essa participação, acho que fica bastante eficiente. Nós tivemos, né, em maio, principalmente, né, o fechamento dessa carteira que eu estou olhando, aqueles fundos indexados ou referenciados no CDI e no IRFM1, que são aqueles títulos, aqueles fundos que têm títulos públicos pré-fixados com menor prazo, né? E eles alteram um pouco nesses movimentos porque eles são curtos. Como eu disse, o mercado, né, extrapolou os juros futuros, então esse aqui, quanto mais longo o título, mais influência ele sofreu. Tanto que vocês podem perceber que os fundos de vocês IMAB, que compram NTNs-B de todos os vencimentos, tanto os mais curtos quanto os mais longos, perderam aí, tiveram um retorno, né, negativo em maio, em torno de 3%. Né? Como vocês têm alguns investimentos de 5 milhões, 2 milhões, 10 milhões, vocês têm 10 milhões num IDKA 2A, quer dizer, é um médio prazo, então ele desvalorizou, mas desvalorizou menos do que os longos, né? Ele desvalorizou 0,79% em maio. Então isso, né, trouxe uma rentabilidade negativa para o conjunto da carteira, né, pelo lado da renda fixa. No lado da renda variável também a gente teve algumas desvalorizações aí mais significativas, né, em torno de 10%, 8% nos fundos indexados ao Ibovespa ou ao IDIV. Então isso, né, em cima daquele percentual que vocês têm em renda variável, então no conjunto também o resultado não foi bom, mas eu queria, né, mais uma vez reforçar que ele está em linha com que todo o mercado sofreu. Outros RPPs sofreram, fundos de pensão sofreram, enfim, todos os grandes investidores que têm
investimentos parecidos com vocês e não são poucos, então está absolutamente perto da normalidade. Mas a gente tem que ver, né, não ficar chorando, não ficar reclamando, mas é aquela velha história, né, de fazer uma limonada do limão. Limão é azedo, né, não é legal chupar limão, mas dá para fazer uma limonada, né, se a gente botar uma água, um açúcar, bastante gelo, fica bastante refrescante e é o mesmo limão, aquele que a gente achava. Então é importante isso, olhar, né? Poxa, tive essa desvalorização, tudo bem, mas o que eu faço? Né? Não vamos ficar chorando, lamentando o leite derramado, mas o que eu faço? Então quais são a oportunidade? Né? Sempre que a gente tem um mercado com grandes volatilidades, a gente tem oportunidades, até porque o mercado é muito emocional, o mercado extrapola alguns movimentos. E quem tem dinheiro como vocês, dinheiro novo, né, todo mês, isso gera bastante oportunidade. Então nós somos favoráveis, eu vou dizer que nós não somos favoráveis para sacar de fundo que está com rentabilidade negativa nesse curto prazo. Pessoal, abril e maio é curtíssimo prazo no nosso planejamento previdenciário, na nossa gestão de recursos. Então não tomar medidas de resgate de fundos que estão com rentabilidade negativa, de maneira nenhuma, nem de renda variável, nem de renda fixa. Então essa é a nossa recomendação, a nossa visão. Não precisamos realizar isso. Como eu disse, não foi perda. Se a gente fizer, aí a gente pode incorrer numa perda, porque a gente vai estar marcando, né, a venda de uma cota de um fundo num preço abaixo do que ele estava há algum tempo atrás. Mas como a cota caiu e eu já tenho investimento nesse fundo, se eu comprar essa cota mais barata, ela vai se misturar com as cotas que estão mais caras, eu vou ter um preço médio, né, e uma possibilidade de rentabilidade dessas cotas vis-à-vis as outras cotas ser melhor no longo prazo, né, do que exatamente agora. Então, nosso conselho é para fazer um pequeno movimento, né, de redução das aplicações que renderam positivamente em maio, né, essas indexadas ao CDI, né, e ao IRFM1, elas renderam em torno de 0,5%. Né? Não é suficiente para bater a meta atuarial, só o IPCA de maio ele foi 0,40%, né? Ainda falta o 0,5% aí da meta. Então a meta atuarial de maio ela está elevada, né? Então